Olá, boa tarde. Sexta-feira, 24 de abril de 2020, está no ar o Boletim Guará. Vamos às informações. Como nós começamos todas as nossas edições, atualizando os dados relacionados ao novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Quase 200 novos casos positivos foram notificados pela Secretaria de Saúde, que também informou que já são quase 2.000 casos positivos em todo o estado. Vamos, então, às informações aqui nas cartelas. São 1.951 casos confirmados, sendo 1.251 pessoas em isolamento domiciliar, 214 estão recuperadas, 88 pessoas evoluíram para o óbito, 252 casos de internação em enfermaria, 146 casos de internação em UTI, 3.916 casos são considerados suspeitos, 3.685 estão descartados aqui no estado do Maranhão. Próximos números, vamos falar sobre a evolução. Antes de ontem, tínhamos 1.757 casos, subimos para 1.951. Como eu falei, quase 200 casos a mais em relação na diferença da quarta-feira para a quinta-feira. Os próximos números são referentes aos municípios. São Luís continua disparado, a cidade que mais tem casos do novo coronavírus, 1.567, seguido por São José de Ribamar com 126, Paço do Lumiar tem 63 casos do novo coronavírus e Imperatriz tem 54 casos. Os outros municípios variam muito na faixa de um caso a aproximadamente ali um pouco menos de 20 casos os outros municípios. Agora nós vamos falar sobre a taxa de ocupação dos leitos aqui no estado do Maranhão. Na capital, nós vamos ver o total de leitos de UTI 112, total ocupados 90, estão livres 22. A taxa de ocupação é de 80,36%. Isso no que diz respeito a leitos de UTI exclusivos. Os leitos clínicos exclusivos são total 267, ocupados 153, livres 114. Uma taxa de ocupação de pouco menos de 60%, 57,3%. Quando nós falamos do interior, aí a gente percebe uma mudança muito drástica em relação à capital. Por quê? Leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Total de leitos, 81. Leitos ocupados, somente 5 estão ocupados. Leitos livres, 76. A taxa de ocupação é de menos de 3%, 2,98%. Menos de 3% dos leitos exclusivos de UTI no interior. Os leitos clínicos, total é 168, ocupados 5, leitos livres 163, a mesma taxa de ocupação, 2,98. Quando nós vemos as taxas, as porcentagens, UTI 80,36 na capital, interior 2,98, clínicos 57,30 na capital, 2,98 no interior. Ou seja, a capital realmente a situação está muito mais complicada em relação ao interior. No interior as pessoas ainda têm um bom alívio. Isso deve-se, acredito muito, em relação às medidas que foram tomadas no que diz respeito ao isolamento social. E principalmente aquela decisão governamental de, no período da Semana Santa, as pessoas evitarem viagens. E a gente percebe que as pessoas estão fazendo isso até mesmo já no período posterior à Semana Santa. As viagens não têm sido tantas assim. Isso tem contribuído muito para que não aumente o número de casos do novo coronavírus no interior do estado. Vamos ver agora o mapa dos casos por bairros. Coloca aqui na tela para mim os 20 bairros com mais casos. O Turu tem 79 casos, o Calhau 71, Renascença 61, Cidade Operária 47, Araçagi 44, Bairro de Fátima e o conjunto dos Quatraques, incluindo Primavera Quatraque 42, Anjo da Guarda 41, Liberdade 39, Centro 34, aqui deste outro lado temos a Coama 34, também Vila Embratel com 33, Coroadinho com 30, Bequimão e Ponta da Areia com 28
cada um dos bairros: Monte Castelo com 26, Conjunto Habitacional Vinhais 25, Maiobão 24, Angelim e São Francisco, cada um dos bairros com 23 casos. Desses 20 aqui, volto a citar, 18 são bairros da capital São Luís. Os outros 2, um está em São José de Ribamar, outro em Passo do Lumiar. Chama a atenção o panorama como mudou em relação à Ponta da Areia, que aparecia muito no início logo dos casos aqui em São Luís, sempre como um bairro que tinha muitos casos. Hoje em dia já está bem abaixo em relação a muitos outros aqui na capital. De acordo com o mapeamento, de acordo com dados do mapeamento da Covid-19 realizado pela Secretaria de Estado de Saúde, que foi divulgado na noite de ontem, como nós mostramos, o bairro do Turu é o que mais apresenta casos confirmados da doença, com 79 registros. Hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem foi até a região para tentar entender por que tanta gente por lá está sendo contaminada. E o que a gente percebe são essas imagens aí. Uma movimentação de comércio praticamente que normal. As pessoas estão saindo às ruas ali do bairro para seguir com as suas atividades normais. E alguns setores do comércio que não deveriam estar funcionando estão com as portas abertas. Tipo, lojas de conserto de aparelhos de telefonia celular. Qual a necessidade? Nenhuma, né? Algumas outras lojas, como papelaria, essa papelaria vende material que vai ser necessário, por exemplo, como tecido TNT para a produção de máscara. Se não vende, qual a necessidade de estar aberta? Fora isso, a questão do distanciamento, as pessoas não têm respeitado. Nós vimos nas imagens que em uma lotérica as pessoas estavam muito próximas, não estavam respeitando o limite, de distância, umas entre as outras. Olha só, o recomendável é 2 metros de distância para a pessoa da frente, 2 metros de distância para a pessoa de trás. Mas a gente percebe pelas imagens que não tem sequer 1 metro de distância entre as pessoas que estavam ali na porta daquela lotérica. E o comércio também por lá, bombando, né? As pessoas enchendo os pontos comerciais por lá, nessa região do Turu, em alguns bairros ali da região do Turu. Vale lembrar que o Turu hoje é praticamente considerado um polo, reúne um grupo de mais de 10 bairros. Então aí a gente percebe também o porquê de ter se disseminado tão fortemente, né, a Covid-19 por lá. Outro fator muito relevante em relação a essa possibilidade de propagação da doença ali é que nos últimos anos o número de conjuntos habitacionais do tipo apartamento cresceu bastante ali naquela região. São muitos condomínios de apartamentos de 4, 5 andares, a grande maioria, mas que tem um grande número de famílias por lá. E aí acaba sendo muito mais fácil a propagação de um vírus como esse. A gente espera que o pessoal lá da região do Turu tome um pouco mais de cuidado para evitar mais ainda essa disseminação do vírus por lá. Ontem pela manhã, o governador Flávio Dino concedeu nova coletiva pelas redes sociais, só que desta vez os assuntos foram voltados exclusivamente à região tocantina. Um dos assuntos tratados foi a escolha da cidade de Açailândia para abrigar um hospital de campanha, fruto de um acordo com a empresa Vale. No entanto, as pessoas por lá em Açailândia não aceitam este hospital de campanha. Não sei se o raciocínio delas ainda é esse, porque elas justificavam que o número de casos pode aumentar por lá. Vamos ouvir o que o governador falou a respeito. No estudo técnico que fizemos, esclareço a todos os ouvintes da Rádio Marconi, identificamos que havia a ocorrência de casos na cidade de Açailândia, e eu conheço bastante cada pedaço, cada cidade, cada município do nosso estado, e sei, portanto, da capacidade de atendimento instalada em cada uma dessas cidades, e esta foi a razão pela qual, ao falar com o presidente da empresa Vale, conversando sobre a possibilidade de eles apoiarem o nosso estado nesse quadro grave que, infelizmente, atravessamos, eu escolhi a cidade de Açailândia exatamente porque identifico
que ali o hospital de campanha pode cumprir um grande papel de proteção à população. Proteção hoje e também para frente. Nós teremos legados, porque o hospital de campanha é provisório, mas os equipamentos não. O meu desejo é que esses equipamentos sejam incorporados ao parque hospitalar da cidade de Açailândia. E nós vamos ter esta parceria, portanto, com a Vale, com a Prefeitura de Açailândia. A Vale vai montar, mas nós vamos manter os profissionais, as equipes, e, com certeza, após essa pandemia, a cidade de Açailândia terá um ganho no que se refere à eficiência do seu sistema de saúde. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Olha, pessoal, a Equatorial Maranhão me pediu para dar uma boa notícia para você que faz parte da tarifa social baixa renda. Com a medida provisória 950/2020 do governo federal, quem tem tarifa social terá desconto de 100% na tarifa de energia elétrica. Isso mesmo, 100% de desconto na tarifa. Ah, então minha conta vai vir zerada? Não, o desconto é apenas para o consumo. Os impostos, parcelamentos, caso tenha, e outras taxas continuam sendo cobradas, mas já é uma grande ajuda. Agora, atenção, esse desconto de 100% é apenas para os primeiros 220 quilowatts consumidos no mês. Se passar desse limite, você paga a tarifa normal. Por exemplo, se seu consumo veio 250, você vai pagar apenas os 30 quilowatts que passaram de 220. Esse benefício vale apenas para faturas emitidas entre 1º de abril e 30 de junho. Ah, você tem GIS, Bolsa Família, BPC ou RANE e não faz parte da tarifa social? Acesse equatorialenergia.com.br ou ligue na central 116 para saber como participar. Conte com a energia da Equatorial Maranhão. Na luta contra o novo coronavírus, a Prefeitura de São Luís abriu seletivo para a contratação de novos profissionais. As informações com a repórter Bel Soares. Boa tarde, Bel. Não temos a Bel agora no momento, é isso? Ok. Agora, como? Tá, uma boa notícia para quem paga mensalidade escolar ou de faculdades. O deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, utilizou a sua conta pessoal no Twitter para anunciar que na próxima sessão extraordinária com votação remota por videoconferência, será analisado o projeto de lei 88 de 2020, de autoria do deputado Rildo Amaral. O projeto de lei visa garantir redução de 30% das mensalidades de escolas particulares do ensino fundamental e médio. Na sessão, também vai ser vista a emenda ao projeto de lei de autoria do deputado Doutor Iglesio, incluindo o nível superior. Otelino comentou que não percebeu boa vontade por parte da maioria das escolas particulares em discutir de forma clara e transparente a possível redução nos valores das mensalidades escolares nesse período de suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus. Nós vamos agora ao intervalo comercial. Não saia de casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará com o Boletim Esporte Guará. Laércio Júnior já aqui para trazer as novidades. Antes de falar com o Laércio, queria mandar primeiro um abraço muito forte para duas pessoas, Laércio. Diga. Primeiro, a nossa colega de profissão, a Larissa Madeira, que ontem eu citei alguns colegas aqui que
contraíram o vírus da Covid-19. A Larissa também teve essa experiência ruim, mas graças a Deus se livrou, já está na ativa de novo, trabalhando normalmente. E agora desejar forças ao radialista, nosso colega Oswaldo Maia, que foi identificado que ele também está com o vírus. Oswaldo, boa recuperação, viu, meu amigo? Vamos lá, porque o Sampaio Corrêa entrou na movimentação das redes sociais também, foi isso? Pois é, a movimentação das redes sociais até para mostrar o que o clube vem fazendo, que está preparando para o fim da pandemia. Lembrando que tivemos a carta da Federação enviada aos clubes para a retomada do campeonato, que depende muito daquilo que vai acontecer até o dia 5 de maio. Hoje, às 4 da tarde, nas redes sociais do Sampaio, em especial no Instagram, o Tricolor vai conversar com a sua torcida. Teremos uma live com o marketing do Sampaio Corrêa, provavelmente com a participação de membros importantes da diretoria do Sampaio, para explicar esse momento, para fazer uma chamada para que os torcedores também possam ajudar. Afinal de contas, é o momento de você buscar ajudar as pessoas que precisam, e o Sampaio vai arrecadar alimentos. Quem quiser colaborar pode participar hoje dessa live solidária com os dirigentes da equipe do Sampaio Corrêa. Alguns jogadores irão participar também. A partir das 4 da tarde, esses alimentos arrecadados serão distribuídos ali no entorno do Sampaio, na Vila Luizão. Sim. E também no bairro da Areinha. Uma boa iniciativa da equipe tricolor. Léo Condé vai estar no meio também? Léo Condé provavelmente, né? Foi convidado, acredito que sim. E o Sampaio também, né, na live de hoje, vai dar continuidade a umas ações que vem fazendo para não perder sócios, né? Uma delas é reduzir em 25% o valor das parcelas, né? Os sócios automaticamente pagarão apenas 25% do valor das mensalidades do sócio torcedor da Bolívia Querida, que teve uma perda muito grande. O Sampaio ultrapassou 1.500, mas com a pandemia já voltou a ter só 1.036 ativos, o que é muito pouco para um time que tem a torcida que tem o Sampaio Corrêa. Que outra grande novidade nós temos para destacar hoje? A Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, assim como a Federação Paulista, a própria Federação Maranhense, já analisa um retorno. E uma ideia, JF, é retomar a Copa do Nordeste para que possa ser definida em apenas uma cidade da região. A princípio, Recife, provavelmente com portões fechados, transmitidos apenas pelo canal, que detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste, né? E aí vamos acompanhar se essa ideia será acatada pelos clubes. A princípio, a cidade imaginada foi a cidade de Recife. Seria uma boa? Acredito que sim, até para finalizar a competição, né? Mas e claro, a escolha depende de Recife, por conta do estado de Pernambuco, está com uma das maiores incidências? Pode ser que haja uma outra opção, né? Quem sabe São Luís, por que não? Porque São Luís está neutra nisso tudo, em relação às equipes que jogam a Copa do Nordeste. Então a Imperatriz está eliminada. A vantagem é que lá tem Ilha do Retiro, tem o Aflitos, né? Teríamos 3 campos. Aqui, por exemplo, teríamos 2, porque o Nilzinho Santos está praticamente pronto. Sim. Né? Poderia também ser uma ideia. Eu estou passando São Luís, não tem nada de concreto em São Luís. A cidade que foi citada foi Recife, até porque os casos em Recife são menores em relação aos casos de Fortaleza. Em relação ao Campeonato Maranhense, tem um outro problema, que é a questão do São José e do Cordino. Sim. O Cordino já está rebaixado. Como é que o Cordino treinaria 25 dias para jogar uma partida? E o São José, o próprio Maranhão Atlético, equipes que podem treinar ao longo de 25 dias, 15 dias, para jogar 2 partidas. É outro aspecto que vai ser analisado em relação a essa retomada para a sequência e conclusão do Campeonato Maranhense. Para encerrar, vamos juntos aguardar, né, para ver toda essa movimentação e fazer um convite para que todos possam participar da live da Bolívia Querida às 4 da tarde. Quem quiser colaborar pode fazer parte dessa frente pelo esporte para que tudo dê certo. Tá certo. E antes do nosso boa tarde, Laércio, tu és de que cidade? Sou de Pinheiro, meu conterrâneo. Cidade do Sarney. José Sarney. Isso. Né? O ex-presidente da República, ex-governador do estado do Maranhão, ex-deputado federal, ex-senador, presidente do Congresso Nacional 3 vezes seguidas, hoje no mundo da política, aposentado, entre aspas, já que ele ainda é muito procurado pelas lideranças políticas de todo o país, tendo em vista que no mundo, diga-se de passagem, no mundo não tem ninguém com a idade que ele tem hoje, completando 90 anos, com a experiência política, com a bagagem política que o Sarney alcança. Algumas pessoas, gostem ou não do Sarney, é preciso reconhecer a experiência política que ele ganhou, a notoriedade política que ele ganhou, não só no Brasil, mas no mundo. Isso sem falar que é acadêmico, um pouco depois de ter completado 20 anos de idade, foi para a Academia Maranhense de Letras, é atualmente membro da Academia Brasileira de Letras, é um dos imortais da literatura. Eu, pelo menos, tive que ler um livro dele quando fui prestar o vestibular.
né? Foi um dos livros, dos autores recomendados para se fazer a leitura. E hoje o Sarney completa 90 anos de idade. Nós desejamos os parabéns ao José Sarney. Estão sendo lembrados que ele foi repórter também do jornal O Imparcial. Iniciou por lá, fundou o jornal O Estado do Maranhão junto com o jornalista Bandeira Tribuzzi, né? E o Sarney foi importante na transição para a nova república, né? Sim. Do período da ditadura, quando passamos a ter direito ao voto, o Sarney era o presidente naquela transição. Ele era vice do Tancredo, o Tancredo faleceu, ele assumiu o mandato e foi o presidente da transição, né? Onde, na posterior eleição vencida pelo Collor de Mello, já a população teve acesso ao voto e pôde escolher o seu representante na democracia atual. Em momentos que o país vive uma situação política meio complicada, em meio a uma pandemia, a política está muito quente também, a gente lembra a figura justamente do Sarney, que fez essa transição, o período, né, entre o período não livre, vamos dizer assim, eu não gosto de usar muito aquele termo, mas o período em que a liberdade não era tão grande, para o período da democracia. E da nova Constituição brasileira, né, com mais direitos, com mais ações que são repassadas para a população. Volto a dizer, há quem goste, há quem não goste, há quem ame, há quem odeie o José Sarney, mas é preciso parabenizá-lo pelos seus 90 anos de idade. Parabéns ao grande José Sarney. Hoje o Boletim Guará fica por aqui, volta na próxima segunda-feira. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixabe, o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde a todos, ótimo final de semana, paz e bem. Boa tarde a todos e bom final de semana até segunda.